Fala, minha galerinha do crochê, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e esse é mais um vídeo da minha oficina Crochê Consciente, oficina patrocinada pela Lei Paulo Gustavo e também pela FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Nesse vídeo a gente vai aprender este cropped incrível, que pode servir também como colete. Ele é super colorido, você pode estar fazendo de outras cores. Antes de começar, eu queria que vocês se atentassem, porque em algumas partes do vídeo eu tive que trocar a cor da linha para vocês poderem ver melhor, porque só depois que eu fiz a gravação eu percebi que tinha muita luz na filmagem. E tem algumas certas linhas ali, né, como vocês podem ver, que é fluorescente. Então, só se atentem a isso, a cor continua a mesma, eu só tive realmente que alterar a cor, né, para vocês visualizarem melhor. E é um cropped que eu adorei muito, né? Eu uso como colete, ele é feito com linha molê, mas você pode estar fazendo também com algodão, tá? E eu espero que vocês gostem da aula. Para confeccionar essa peça de hoje, vocês vão precisar de restinhos de fio. Nesse caso, eu tô usando fios de lã, tá? Tô usando molê, tô usando fio amiga, tô usando também batique, tá? Os fios de lã que vocês tiverem em casa ou os que forem mais baratos para vocês. Vocês também podem estar fazendo em uma ou duas cores, tá? Mas tô usando os restinhos de fios que eu tenho aqui. Uma agulha de crochê 5,5 milímetros. Uma fita métrica e também agulha de tapeçaria. Estarei utilizando a técnica do square nessa peça. Estarei também confeccionando a peça num tamanho M, mas explicarei todos os outros tamanhos. Iniciaremos com o anel mágico. Pego aqui a minha linha, vou entrelaçar nesses dois dedos e trazer o meu fio aqui para trás. Com a agulha, eu trago o fio para frente e dou uma pequena voltinha. Aqui a gente já fez o anel mágico. Dentro desse anel é que a gente vai trabalhar os nossos pontos. Começo com 3 correntes, simbolizando o primeiro ponto alto, laço a minha agulha e dentro aqui do anel vou fazer mais 2 pontos altos. Trago aqui, fico com 3, laço, tiro 2, laço novamente e tiro mais 2. Fiz o meu ponto alto, vou fazer mais outro. Laço, venho aqui dentro, tiro 2, laço novamente, tiro 2. Aqui com essa ponta a gente pode ajustar o anel. E vamos continuar fazendo. Faremos 2 correntes de separação. Laçamos novamente a agulha e dentro aqui faremos mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. Laço novamente e aqui dentro faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tenho 3 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Para finalizar, faremos 2 correntes. Laçamos e aqui dentro, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes para fechar a volta. Esse fio aqui, nós puxamos
para fechar o nosso primeiro quadrado aqui. Fechei, já fiz minhas duas correntes, agora a gente vai aqui no primeiro ponto, formado pelas 3 correntinhas, e contamos 1, 2 na terceira. A gente fecha dentro do ponto, com ponto baixíssimo. Entro dentro desse e desse também. E aqui a gente já pode fazer uma correntinha e arrematar o fio. Assim finalizamos a primeira carreira. Sempre deixando o fio maior para a gente poder arrematar no final do nosso trabalho. Agora, vamos para a segunda volta. Agora, vamos para a segunda carreira e vai ter a mudança de cor, e a gente vai iniciar da mesma forma. Sempre escolher aqui um dos pontos onde tem as 2 correntes, que eu acho melhor para iniciar o trabalho. Inserimos a agulha, pegamos aqui a linha entre os dedos e trazemos para dentro do nosso trabalho. Fazemos uma corrente, mais 2 correntes agora, depois de ajustar o ponto, laçamos a agulha e aqui dentro dessas 2 correntes, nesse espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntes, laçamos a agulha e dentro desse mesmo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laçamos novamente a agulha dentro desse mesmo ponto aqui, né, das 2 correntinhas, vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntes de separação, laçamos, mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. O trabalho vai ficando assim. Esse vai ser o padrão, a gente vai repetir esse mesmo padrão dentro dessas 2 correntinhas aqui, dentro dessas 2 correntinhas aqui também. Nesses 2 espaços, a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos e vamos separar por uma correntinha. Faremos aqui uma corrente de separação, laçamos, 3 pontos altos. Duas correntes de separação, 3 pontos altos. Vamos fazer agora a última repetição. Fiz uma corrente de separação, 3 pontos altos. Duas correntes, mais 3 pontos altos. Para finalizar essa volta, a gente faz uma corrente de separação. Vemos aqui nos primeiros pontos, contamos 1, 2 na terceira. Fechamos com ponto baixíssimos. Damos uma correntinha. E cortamos o fio.
Esse primeiro ponto aqui, quando abre, a gente vem e fecha ele novamente. E a segunda volta ficou dessa maneira. Para essa terceira volta, peguei uma cor mais escura. Vamos inserir da mesma forma o nosso fio. Pegamos a linha que a gente vai utilizar. Colocamos aqui para dentro do nosso trabalho e fazemos uma corrente. Ajustamos esse ponto. Fazemos as duas correntes para iniciar a carreira. Nesta carreira agora, vocês vão entender melhor o padrão que a gente está começando a desenvolver nessa peça. Vamos iniciar, né? Sempre que tiver esses 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, vamos fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos dentro do espaço. Assim. Uma corrente de separação. Entre um e outro se formou um espaço. Vamos inserir 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação. Laçamos, aqui tem outra ponta. E a gente constrói a ponta também igual. 3 pontos altos. Duas correntes de separação. E dentro do mesmo ponto, 3 pontos altos. Vai ficando assim. Uma corrente de separação entre um e outro, nesse espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui já tem outra ponta. A gente constrói novamente a ponta com 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, nossa última ponta aqui. 3 pontos altos. Duas correntes de separação e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laçamos aqui no meio, 3 pontos altos. Última corrente de separação, a gente vem aqui e contamos 1, 2, 3 na terceira. Corrente aqui a gente fecha com um ponto baixíssimo. Damos uma correntinha e já podemos cortar o fio para depois arrematar. E assim finalizamos a carreira 3. Agora, a gente sempre vai começar a repetir esse mesmo padrão. Fazer as pontas, onde temos que fazer as pontas, e aqui sempre vai aumentando mais os espaços. Aqui tinha 1, na próxima agora a gente vai construir 2 espaços. E assim, sucessivamente, até chegar aos tamanhos desejados. Vou iniciar da mesma forma, fazendo 3 pontos altos
2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu tô utilizando uma lã de tex menor, porém, senti que não fez tanta diferença no meu trabalho. Terminando aqui meu último ponto alto. Fiz minha primeira ponta. Faço uma corrente de separação e aqui vamos fazer 3 pontos altos entre um e outro. Uma corrente de separação e agora entre um e outro também temos um espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e aqui na ponta vamos fazer os 3 pontos altos. Duas correntes de separação e 3 pontos altos. Esse padrão é muito fácil e a gente vai seguir assim por toda a peça. É muito importante que vocês nunca esqueçam que aqui são duas correntes de separação e aqui uma corrente de separação. E que sempre dentro desses espaços a gente vai complementar com 3 pontos altos. E toda a carreira a gente vai aumentar mais um espaço, que foi um, que foi dois, depois vamos ter 3, depois 4 e assim sucessivamente. Eu vou continuar fazendo. Se vocês tiveram alguma dúvida, vocês voltem o vídeo, mas eu acho que já deu para entender mais ou menos como é a dinâmica dessa peça. Vou terminar aqui essa volta. Quando eu terminar, volto com vocês, inclusive até para passar as carreiras que a gente vai continuar fazendo na peça e os tamanhos tudo certinho. Concluí aqui a minha quarta carreira, ficando desta maneira. E aí vocês podem perceber, né, que continuamos no mesmo padrão. E agora eu vou continuar realizando esse mesmo processo. A única diferença é que cada vez mais eu vou aumentar o número aqui de carreiras com 3 pontos, né, separados por uma correntinha, porque esses buraquinhos aqui, eles vão aumentar também. Deixa eu mostrar só aqui pra vocês que eu já tenho um lado pronto, caso vocês queiram aí se basear um pouco, né, com relação às cores. Eu dei uma esticada aqui no meu e ficou com 34 centímetros. Para um tamanho M, eu fiz 11 carreiras aqui, certo? Para o tamanho P, vocês podem estar fazendo uma a menos. Depende aí do seu busto, né? O sempre é interessante vocês pegarem a circunferência do busto de vocês, dividir por 2, que vai ser a medida deles. Lembrando que o crochê cede, então é bom você fazer um pouquinho menor, como esse meu aqui, e dê uma esticada, que é para caber no tamanho certo do busto, certo? Então, aqui tá a minha já feita, para vocês tirarem aí um print e ver aí a cor, né? E irei continuar fazendo essa peça aqui igual, que é, né? Tem que ser 2 iguais aí para vocês tecerem a peça na casa de vocês, certo? Novamente, se vocês tiveram dúvida, voltem por favor o vídeo. Eu vou exatamente repetir tudo que a gente já fez, tá? E vou crescendo minha peça. E aí, quando eu chegar nas 11 carreiras, eu volto aqui para mostrar como ficou e pra gente ir para a próxima etapa dessa peça maravilhosa. Terminei aqui. Se você estiver fazendo um tamanho G ou GG, você vai estar fazendo 12, 13, 14 carreiras, né? Ou mais. Você pode estar fazendo também de um tamanho oversize, já fiz também com essa peça, fica legal, tá?
Eu só peço que vocês tenham a medida do seu busto mesmo, para vocês entenderem se já chegou aqui na metade do seu busto, né? Chegando na metade, vocês podem parar, tá? A próxima parte agora da nossa peça vai ser três carreiras que vamos fazer aqui, que vai ser a divisória, né, de um lado ao outro da peça. Como é que a gente vai fazer? Vocês vão pegar a peça de vocês e vão medir em vocês mesmo o pescoço, tá? A abertura pro pescoço. Você pode querer uma abertura maior ou uma abertura menor. Eu fiz aqui em mim e vi que vou ter que fazer três bloquinhos de 3 desse lado, 3 bloquinhos também desse, e aqui vai ficar o meu pescoço, a minha abertura, tá? Eu vou querer assim, mas depois, em outras carreiras, eu vou diminuir a abertura um pouco do pescoço, por isso que eu só fiz só essas 3, ok? Pra mim já é o suficiente pro tamanho M. Aí vocês meçam em vocês e vejam. Vamos começar a primeira carreira. Vou começar por esse lado. Inserimos a agulha. Pegamos a outra cor que iremos trabalhar e colocamos dentro do trabalho, dando também uma correntinha para prender esse fio. Agora faremos mais 2 correntes. Laço a minha agulha e aqui dentro eu faço 3 mais 2 pontos altos, para totalizar os 3. Um, dois, 3. A gente só vai fazer 3 pontos altos aqui, certo? Uma corrente de separação, laçamos. No próximo meio aqui, entre um e outro, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laço novamente, nesse meio aqui, mais 3 pontos altos. Nesse último, eu vou tirar, né, as 2 primeiras laçadas e vou deixar essas 2 últimas. E venho com a segunda cor. Já para alterar. Insiro aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu dou um nó. Para o fio não soltar depois. Esse daqui que trabalhamos, a gente já pode cortar. E podemos virar o nosso trabalho. Nessa segunda volta aqui, vamos fazer 3 correntes. Mais uma aqui de separação, laçamos. Dentro desse meio aqui, vamos fazer 3 pontos altos. Laço novamente e faço uma correntinha. Aqui nesse meio, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laço. Aqui, nessa última corrente aqui, dos 3 pontos altos que a gente iniciou a outra carreira, vamos fazer um ponto alto. Tá vendo? Ops. Aqui, novamente, eu vou deixar essas 2 últimas laçadas para trocar o fio. E agora, eu vou pegar o laranja. Faço um ponto baixíssimo aqui.
E já foi. Aqui, novamente, a gente vai dar um nó, né? Para iniciar a próxima volta aqui, próxima carreira. Aqui, novamente, cortamos. E vamos para nossa última carreira aqui dessa parte. Fazemos 3 correntes. Laço. Aqui dentro desse meio, onde tem uma correntinha, vamos fazer 2 pontos altos. E assim a gente volta a essa carreira daqui, tá vendo? Agora a gente tem 3 pontos altos novamente. Não sei se dá pra ver muito bem por conta da cor, perdoe, mas acho que dá pra entender. Uma corrente de separação, laçamos nesse meio aqui, mais 3 pontos altos. Mais uma corrente de separação, aqui, 2 pontos altos nesse mesmo espaço. E aqui eu vou contar 1, 2, na terceira, eu insiro e faço meu último ponto alto. E aqui eu já corto. Deixa eu explicar agora melhor aqui sobre essa parte que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo a parte do ombro, onde vai unir um ombro a outro, tá? Eu tô fazendo só isso daqui, que é pouco, pra camisa ela subir e ficar uma gola mais alta. Eu quero ela mais unida ao corpo e ao pescoço. Mas se você quiser tá fazendo uma camiseta mesmo, né? Você vai ter que aumentar mais essa parte daqui. E você pode estar fazendo essa medida em você mesmo, tá? E você dá mais carreiras, o outro lado vai ter que ter as mesmas voltas. E você consegue ter uma camisa mais perto mesmo ali da medida do busto, tá? Essa realmente eu tô fazendo uma gola mais puxada pro pescoço. Por isso que ela tá tendo só essas carreiras aqui, certo? Explicado e finalizado, agora a gente vai para outra manga aqui, para esse outro lado. Para fazer esse lado de cá, o que é que eu vou fazer? Em vez de eu virar a peça, para não ficar uma de um lado e outra do lado oposto, eu vou fazer voltando, né? Em vez de eu começar por aqui, eu vou começar por aqui. Você vai contar aqui, é o segundo espaço, tá? Entro aqui com a minha agulha. E inicio a mesma coisa que a gente tava fazendo do outro lado. Insiro aqui a minha linha para dentro do trabalho. Fecho com ponto baixíssimo. Faço mais 2 correntes. Eu vou ajustar esse ponto para cá. Laço. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Laço. Aqui nesse meio, mais 3 pontos altos. É a mesma coisa que a gente fez no outro lado, a gente vai repetir. Mas eu vou fazendo com vocês. Só que um pouco mais rápido. Uma corrente de separação, venho aqui no meio, né, da ponta, e faço apenas 3 pontos altos. E essa parte aqui de fazer com que a peça fique reta também é uma boa dica para você que quer fazer outro tipo de peça, né, com square e depois de um certo tempo queira que a peça fique reta. Essa é a forma. Se você fizer um bico, ela vai vir para esse lado, vai ficar torta. Então, só fazendo 3 aqui na ponta, faz com que a peça fique retinha. Aqui eu vou tirar 2
essa laçada, né? Quer dizer, deixar aqui as duas laçadas na agulha. E vou vir com a cor. A próxima que eu vou trabalhar e vou trocar aqui o fio. Dou aquele nozinho. Viramos o trabalho. E na segunda volta aqui, a gente vai fazer 3 correntes. E mais uma de separação. Laçamos nesse meio 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laço 3 pontos altos. Uma corrente de separação e aqui, na terceira corrente, na segunda, na verdade, porque aqui é um ponto, aquela corrente que a gente ajustou, né? Nessa daqui, a gente faz um ponto alto. Não vou terminar novamente aqui essa carreira. Venho com o fio laranja. Dou novamente 2 nozinhos. Já vou cortar também esse fio aqui. Opa. E com o fio laranja eu volto aqui e viro o trabalho. Virando o trabalho, a gente vai fazer novamente essa carreira de cá. Como? Fazemos 3 correntes, simbolizando o primeiro ponto alto, laçada na agulha, dentro aqui desse espaço, fazemos mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação aqui nesse meio aqui, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Nesse meio aqui, vamos fazer 2 pontos altos. E aqui vamos contar 1, 2 na terceira, fazemos o último ponto alto. E tá pronto aqui essa parte do nosso trabalho. Agora, vocês vão ter que fazer 2 iguais, certo? E quando vocês tiverem, a gente vai se encontrar agora na segunda parte do nosso trabalho, que é para fazer a união dessas duas aqui. Agora que eu tenho as 2 peças prontas, os 2 lados aqui também prontos, eu vou virar a peça ao contrário, os 2 lados, que foi o lado avesso, né? Que eu construí aqui a costura. Eles ficam diferentes os pontos e eu prefiro o outro lado, mas aí fica a critério de vocês. Eu peguei também uma agulha menor para me auxiliar, porque eu tô sem agulha de tapeçaria no momento. Então, vou fazer com a própria agulha, você pode fazer com essa também, tá? De 5,5 milímetros ou uma menor que você tenha na sua casa. Vamos começar agora a unir as 2 partes aqui, tá? Vamos unir essa e depois vamos unir essa. Para começar, a gente vai pegar na terceira corrente aqui, nessa do topo. Vou pegar com as duas laçadinhas, né? Da correntinha. E desse lado também. Tá? Nesse primeiro ponto, porque vai para ficar mais apertado
Agora, a gente vai pegar aqui a linha que a gente vai trabalhar, vamos inserir por debaixo dos 2 pontos. E vamos dar um ponto baixíssimo aqui, né? Fazer uma correntinha e apertar. Pronto. Agora, vejam só. Tá vendo que aqui tem o próximo ponto alto, né? Temos a parte da frente do ponto e a parte de trás do ponto. Vamos pegar apenas na parte de trás. E aqui vamos pegar nessa parte da frente do ponto. Aqui tem a parte de trás do ponto, aqui tem a da frente. Fazendo isso, a gente vai fazer um ponto baixíssimo por dentro dos pontos. E no próximo, a gente vai fazer a mesma coisa, atrás do ponto. E aqui na frente do ponto. Eu abaixei um pouco a luz para ficar melhor de ver essa cor. Peguei aqui na parte de trás do ponto e aqui na parte da frente do ponto. Venho e faço um ponto baixíssimo. Aqui nessa correntinha, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar ela aqui por trás e pela frente e fazer um ponto baixíssimo. E assim a gente vai seguindo até o final ali, fazendo esse mesmo processo. Cheguei aqui novamente na correntinha. Se não conseguir pegar, não tem problema, pode pegar nele todo também, tá? É só questão de acabamento mesmo. Depois na peça fica mais bonito. Cheguei no último, fiz, dou uma laçada. E aqui eu já corto essa linha. E aqui tá unindo uma peça na outra. Não se preocupem com esse daqui tá mais repuxado, porque depois a gente ainda vai fazer o acabamento de cá, né? Então, ele vai ser consertado. A gente já vem aqui pro próximo e fazemos a mesma coisa. Vou pegar aqui nessa última correntinha, que é a primeira aqui, né, das 3. E vou pegar nesse ponto aqui todo. Que é pra linha depois não soltar. Faço aqui meu nozinho. E agora faço o mesmo processo. Correntinha. E aí, vou seguindo. Finalizei, agora eu faço meu nozinho aqui e já posso arrematar o meu fio. Finalizei aqui, fica assim. E agora eu sugiro que vocês coloquem em vocês a peça
e veja se tá confortável e também verifiquem aqui a lateral para ver se tá batendo certo aí com o busto de vocês. Porque se não tiver na medida, a gente vai ter que fazer mais carreiras aqui em volta antes de unir aqui também os lados, certo? Então, verifique e a gente se encontra na próxima etapa. Vamos pegar agora a cor que a gente vai utilizar, inserir aqui a agulha e trazer a cor para dentro do nosso trabalho. Fazer uma correntinha, ajustar esse ponto e mais duas correntes, formando um ponto alto. Laçamos a agulha e dentro aqui desse meio, vamos fazer 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço novamente. Aqui entre um e outro, nesse meio aqui, 3 pontos altos novamente, com uma corrente de separação. Aqui novamente 3 pontos altos. Com corrente de separação, aqui novamente 3 pontos altos, com a corrente de separação. Três pontos altos aqui. E vamos contar aqui para ver se já chegou. 1, 2, 3, 4, falta a última. Uma corrente de separação, 3 pontos altos. Uma corrente e aqui a gente já pode arrematar esse fio. Agora, vamos virar aqui e fazer a mesma coisa desse lado. Só que eu vou fazer agora voltando. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se for contar com esse é 6, tá, gente? 1 é porque eu não conto com esse. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, a gente vai inserir a linha e vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Faço o primeiro nó e ajusto. Duas correntes, laço. Aqui vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço novamente. Aqui, 2 pontos altos. Ou 3 pontos altos, desculpa. Uma corrente de separação, aqui mais 3 pontos altos. E assim a gente vai seguindo até o final ali da carreira. 3 pontos altos. Uma corrente de separação, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, 3 pontos altos. Uma correntinha, e agora eu já posso arrematar aqui o fio novamente. E tá pronto aqui, os dois lados. Se você precisar de mais, aí você faz mais voltas aqui, né, dessa mesma forma. E depois, parte comigo pra união. Aqui ficou assim, quando eu vesti, vi que ficou perfeito. Então, tá ótimo, né? Porque também é uma camisa mais repuxada, então ela vai subir mais e aqui também, consequentemente, sobe mais. Encaixa perfeito no nosso corpo. Agora, a gente vai fazer a união, né? Virei o trabalho pro lado avesso. E a gente vai unir da mesma forma que a gente uniu a outra parte lá de cima.
Peguei a linha aqui da mesma cor. Vou inserir aqui nesse primeiro ponto nas duas laçadas aqui de cima do ponto. Nessas correntinhas, a mesma coisa. E insiro aqui a linha dando um ponto baixíssimo nos dois pontos. Nozinho. Linha presa, agora vamos pegar da mesma forma, aqui atrás do ponto. E nesse daqui na frente do ponto. E vamos dar um ponto baixíssimo. Novamente, atrás do ponto, nesse primeiro. E aqui na frente desse ponto. Fazemos um ponto baixíssimo. Chegamos na correntinha. Correntinha, se você não conseguir pegar um só, você pode pegar as duas, não tem problema. Ponto baixíssimo. E a gente vai seguir fazendo isso até o final, para unir. Decidi unir dessa forma para ficar mais fechadinho, mas pode estar unindo também, fazendo o lado. E quando for fazer o outro, já fazer a união. Eu vou unindo aqui e no final eu volto com vocês para mostrar como ficou. Cheguei aqui no final, já fiz meu último ponto, uni os dois. Agora eu vou fazer uma corrente. E aqui eu já posso também arrematar o fio. E ele ficou assim. Vocês vão fazer do outro lado também. Depois vamos virar a peça. Ela está ficando assim. A próxima parte que irei fazer é uma finalização dessa parte daqui, onde a gente vai inserir nossa cabeça. Eu escolhi algum dos pontos. Vou pegar aqui nesse meio. Inserir aqui a minha agulha. Trazer a minha linha para dentro do trabalho. Aqui eu vou dar o primeiro nozinho. Ajustei. E vou dar fazer mais uma corrente, simbolizando o meio ponto alto. Agora, simplesmente eu vou percorrer essa carreira aqui toda, fazendo meio ponto alto por todo o trabalho. Aqui, onde a gente tem pontos deitados, que é onde a gente juntou, né, uniu um trabalho ao outro, a gente vai fazer 2 meios pontos altos dentro deles. Aqui também, meio ponto alto. Nesse daqui, nesse ponto deitado, a gente também fará 2 meio ponto alto dentro dele, desse mesmo ponto. E agora a gente vai seguir aqui fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Entre um e outro, vou fazer também meio ponto alto, onde a gente fez uma corrente de separação. E vou percorrendo por toda a volta, fazendo meio ponto alto. E ele vai ficando assim. Vou percorrer aqui por toda a volta. E aqui no final eu volto com vocês. Vim percorrendo essa carreira com meios pontos altos por toda ela aqui.
E cheguei aqui no meu último meio ponto alto, que eu já fiz. E agora eu vou unir aqui no topo aqui da correntinha, né? Nessa primeira correntinha aqui que a gente fez. Vamos unir com ponto baixíssimo. E vamos arrematar aqui esse fio. Eu arrematei para trocar, porque vocês podem ter a opção, né, de encerrar aqui esse coletinho, essa blusinha. Se vocês quiserem uma gola, né, dessa forma, que aqui já é um bom acabamento. Mas eu vou estar fazendo mais algumas carreiras aqui, tá? Eu acho que umas 2 ou 3, vou verificar. Só pra subir mais um pouquinho aqui essa gola, ok? Que o inverno tá chegando e eu quero realmente um estilo de peça mais pra outono e inverno. Então, nessa próxima volta, eu vou utilizar uma cor que eu não utilizei ainda na peça. Então, se vocês quiserem também aumentar mais a gola, vocês permanecem nessa parte comigo, senão vocês aguardam para os outros acabamentos. Para essa próxima parte aqui, pra gente subir essa gola, eu vou usar uma cor que eu não utilizei ainda, mas que eu acho que vai ficar legal. E vou fazer esse acabamento com outra agulha. Eu peguei a 3,5, tá? Só pra não precisar diminuir pontos, né? Pra cabeça ainda ela entrar com facilidade na peça, mas pra dar uma leve diminuída aqui no pescoço. Pego a minha linha que eu vou utilizar, insiro dentro do trabalho e vou dar aquele primeiro nó, que é uma correntinha, a gente puxa, né? Faço mais 2 correntes. Já vou pegar aqui esse fio para eu poder ajudar no arremate. Dou a laçada e vou percorrer agora uma carreira de pontos altos por toda a volta do meu trabalho. A gente vem aqui nesse próximo ponto, né? De base. Fazemos um ponto alto. Laço na próxima ponto alto. E assim eu vou seguindo, fazendo ponto alto em cima de cada ponto. Uma dica, se você não tiver uma agulha menor, pelo amor de Deus, não vá comprar agulha se você não for utilizar ela para outros trabalhos. Vocês podem estar diminuindo. Vocês contam, né? Eu acho que 10 pontos, 11 pontos, dá uma diminuição. E aí, ele vai dando um ajuste, né, necessário nessa parte para não ficar tão folgada. Como eu já tenho outra agulha, eu peguei já para ajustar aqui na minha peça. E se precisar, eu vou fazer também diminuição igual. Aqui eu vou seguir para cada ponto de base fazendo ponto alto. Eu vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final aqui do trabalho e eu volto com vocês pra gente fazer a próxima parte. Terminei aqui minha volta com o azul, vim percorrendo aqui todo em ponto alto e chegando aqui no meu último, eu vou contar 1 ou 2 na segunda correntinha, que é a primeira que fizemos, e vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio. E ficou assim o nosso trabalho. Finalizada essa parte, agora eu vou finalizar essa parte aqui de baixo também. Agora, vamos para essa parte daqui, onde a gente vai fazer o acabamento aqui da peça.
Explicando já que eu tô fazendo uma peça cropped, tá? Porque o sentido dele é ser meio que um coletinho mesmo, de outono e inverno, que pode também ser usado como blusa. Só que eu quero ele cropped mesmo. Se você quiser aqui maior, né? Com mais altura, para ficar uma blusinha mesmo, regata, você vai ter que crescer aqui, dessa mesma forma que a gente fez aqui, carreiras circulares, até o tamanho desejado. Isso pode se transformar até em um vestido, viu, gente? Mas eu quero mesmo um cropped, tá? Em cima do umbigo. Então, apenas vou fazer um acabamento aqui nessa parte também. Então, para fazer esse acabamento aqui dessa parte, eu escolhi pegar nesse ponto aqui, mas você pode escolher qualquer ponto do trabalho para começar, certo? Eu escolhi a lateral. Já inseri aqui a minha agulha. Vou pegar a linha que eu vou trabalhar, que eu também escolhi a cor azul. Insiro aqui dentro do trabalho e dou aquele nó para ajustar aqui, né, a linha. E agora eu vou fazer meios pontos altos por toda essa volta. Fazer aqui mais uma corrente. Laço. E tá vendo? Da mesma forma que a gente fez no outro lá em cima, a gente percebe aqui que também que tem esses pontos altos deitados, que foi onde a gente fez aqui a união, né, entre um lado e o outro. E onde tiver ponto alto deitado, a gente vai fazer dois meios pontos altos dentro. Então, inseri aqui, puxei, fico com 3 laçadas, laço novamente, puxo todas de vez. Fiz meu meio ponto alto. Vou fazer outro meio ponto alto aqui dentro. Puxei aqui, tenho 3, laço, tiro tudo de vez. E onde tem ponto alto, eu vou fazer meio ponto alto para cada de base. Aqui meio ponto alto, no próximo meio ponto alto, meio ponto alto. Nesse caso daqui, eu não vou colocar meio ponto alto entre um e outro. Eu venho aqui direto nesse e já adiciono meio ponto alto. E assim eu vou fazendo até o final dessa volta. Percorri aqui por toda a volta, com meios pontos altos. Já me encontro aqui feito já o último ponto. E vou dar aqui meu ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu fiz. Aqui eu posso fazer uma correntinha e já vou também cortar essa linha. E aqui a parte de baixo também está completa. Agora, para finalizar o nosso trabalho, vou fazer meu último acabamento, que é aqui nas mangas. Não vou fazer ela com manga, ela vai ser uma regata, então apenas vou dar também uma volta aqui de meio ponto alto para finalizar essa manga. Vou pegar aqui a minha linha azul também. Vou escolher aqui um ponto para finalizar, para começar o nosso trabalho. Vou inserir aqui a minha linha. Fiz o meu nozinho, vou fazer mais uma corrente, simbolizando o meu primeiro ponto baixo. E aqui, eu vou fazer dois pontos baixos aqui nesse ponto deitado. Mesma coisa que a gente fez na outra finalização. Aqui, 2 pontos baixos. E em cada ponto aqui, ponto alto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Também não vou pegar aqui o ponto baixo que a correntinha que a gente fez para fazer um ponto. Apenas nos pontos altos de base. Fazendo ponto baixo,
ponto baixo. Sempre que tiver ponto alto, eu vou fazer ponto baixo, dois pontos baixos no mesmo ponto. E assim eu vou fazendo até o final aqui da volta, sem segredo. Vou chegar até a parte aqui do ponto deitado, para explicar mais uma vez como é que vocês vão fazer aí. Pronto. Cheguei aqui novamente. Onde tiver ponto alto deitado, a gente vai fazer dois pontos baixos. Ou dentro do ponto, ou passando aqui, né, por debaixo, se não conseguir pegar. Importante é que faça o ajuste para dar o tamanho do ponto alto. Aqui mais dois pontos baixos. Aqui mais dois pontos baixos. Aqui na divisória, não sei se dá pra ver, mas em vocês vão ver aí, eu faço também um ponto baixo. E aqui eu vou seguindo, gente, já tô no outro lado aqui. Seguindo fazendo aqui dois pontos baixos nos pontos deitados e aqui vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui, terminar aqui o meu, que agora realmente não tem mistério. Finalizei aqui meus pontos altos deitados. Agora, vou fazendo ponto alto, ponto baixo sobre cada ponto alto de ponto. E eu vou finalizar até ali, o final. Já vou arrematar e vou vir aqui pro próximo lado. Terminei aqui um lado, já arrematei o meu fio. Agora eu venho pro outro e vamos finalizar da mesma forma. Inserir aqui num ponto o meu trabalho. Vou pegar meu fio, inserir para dentro do trabalho e dar aquele nó. Dar mais uma corrente simbolizando o primeiro ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa. Em ponto alto deitado, eu vou fazer dois pontos baixos. E aqui, já faço ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Percebi que eu não mostrei como finalizar aqui essa volta na corrente, né? Que não tem mistério, mas nessa daqui eu vou mostrar pra você ver como é que a gente finaliza aqui essa carreira. Então, vou continuar aqui fazendo os meus pontos e aqui eu volto pra gente finalizar juntos. Aqui no trabalho agora a gente vai finalizar nessa correntinha que a gente fez aqui, a primeira. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui podemos arrematar também esse fio. E as mangas estão prontas. O nosso trabalho ficou assim. Agora a gente vai para outra parte muito importante, que é a final de todas. A gente vai colocar o nosso trabalho para o lado avesso. E vamos arrematar corretamente os nossos fios. Todos os fios aqui a gente vai ter que arrematar. Eu já arrematei alguns para que não fique tão confuso na hora de ensinar vocês, porque fica muitos fios assim, né? Mas deixei alguns para fazer junto com vocês. Estou caçando aqui uma linha, uma agulha menor. O arremate é o seguinte, ou você faz com agulha de tapeçaria, que agora eu tô sem, não sei onde é que tá a minha, mas eu ensino também com a agulha de crochê, tá? Eu só não recomendo com agulha muito grossa, porque fica muito difícil de entrar nos pontos com facilidade. Mas eu sempre pego uma agulha mais fina, agora eu tô com uma de 2,5, mas pode ser com a que eu tava, de 3,5, né? Com alguma agulha aí menor, pra facilitar aí sua vida. E é muito simples fazer os arremates. A gente vai inserir a agulha aqui pela parte de trás do trabalho. E vai puxando aqui o fio para esconder. Puxei para cá.
Agora eu vou vir aqui embaixo, né? Isso não é padrão, viu, gente? Vocês vão fazendo aí de maneira bem livre. Eu entro aqui e faço um nozinho para impedir que essa linha corra. E aí eu vou tentando esconder esse fio. Eu tento não fazer por uma direção só. Um exemplo, vim pra cá agora, vou fazendo aqui a volta, para eu poder retornar pro lado de cá, a minha linha, e ela parar de correr para onde eu vou, tá vendo, ó? Ela já tá parando aqui de correr para onde eu vou, e levo ela. E quando ela para, é sinal que ela já tá bem arrematada, e não vai soltar mais da onde ela tá. E a gente vai fazer isso com todos os fios. Vou fazer mais um aqui para vocês verem com a linha de outra cor. Pego aqui essa linha, venho trabalhando ela por dentro aqui do trabalho, tentando pegar só na parte do avesso da peça, para não ficar feio na outra parte. E aí vou fazendo. Coloco ela de um lado, do outro. Vou pegar agora aqui e fazer um nó. E aí vou levando ela o máximo que eu posso por lugares diferentes, até ela se perder da onde ela veio. Às vezes parece estranho falar, mas é exatamente isso que acontece. Ela fica presa e não consegue sair mais. Isso faz um bom arremate e faz com que sua peça realmente dure por anos. Porque é uma peça que não vai soltar no nó que tá, né? Ela pode soltar os fios, desfiar. E a cliente pode cortar em casa, não vai ter problema nenhum da peça soltar. Vou arrematar todos aqui, gente. Espero que vocês tenham entendido. E depois que eu arrematar, eu vou mostrar na manequim como é que ficou essa peça. Bem fofinha. E a peça ficou finalizada dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E até a próxima aula.